Nós tínhamos terminado, eu acho, a aula passada, estabelecendo a conversão de esforços que nós vamos usar durante toda a disciplina. Então, nós tínhamos comentado que ela é bastante mnemônica. Se você faz um corte numa viga para o lado esquerdo, nessa seção gerada no lado esquerdo, então, o sentido positivo de todos as 6 componentes de esforço, tanto força quanto momentos, são o mesmo sentido positivo dos eixos cartesianos. E, se você toma o lado direito, uma vez que esses esforços são reação dessas aqui, é um par ação-reação, então, os sentidos positivos, quando você toma o lado direito, são no sentido contrário aos eixos cartesianos. Isso aqui vem um pequeno exemplo bastante simples, que a gente pode fazer ainda, só para seguir o procedimento geral. Uma viga com 2 apoios, uma carga coplanar à própria viga, um certo ângulo, e vamos fazer a sequência toda de cálculo dessa etapa. Fazer o diagrama de corpo livre do problema. Então, aqui nós temos a geometria, a posição dos apoios, a simbolização dos tipos deles, ligação aqui das forças externas conhecidas e aqui indicação das reações oferecidas pelos apoios, de acordo com cada tipo. Então, esse diagrama de corpo livre geral é que vai ser usado para escrever as equações de equilíbrio. E, claro, antes serve para identificar se o problema é isostático. Esse aqui é um problema isostático. Isso é verificado comparando a quantidade de reações incógnitas não triviais com o número de equações de equilíbrio não triviais. Então, aí nós passamos a primeira etapa, justamente o cálculo de reações, que é feito, escrevendo as 3 equações globais de equilíbrio que são obtidas no diagrama de corpo livre. 3 equações, 3 reações incógnitas, se resolve o conjunto e tem os valores aqui. Segunda etapa, determinação dos esforços. Esse probleminha aqui, ele, em vez de pedir todos os esforços, pediu só numa certa seção, uma seção que fica a uma certa distância, essa seção D aqui, fica a uma certa distância da extremidade. Então, o que você tem a fazer aqui é apenas usar o método das seções. Fazer um corte aqui, seção D, aí você separa a estrutura em 2 partes, por exemplo, a parte esquerda e a parte direita, escolhe qualquer uma das duas. No caso aqui estão as duas, em cada uma delas estão indicados os esforços não nulos em suas convenções de positivo. Então, o eixo, o sistema Y definido está para cima, então o cortante VY está para cima, para esse lado esquerdo do corte, e para o lado direito, o cortante positivo ele tem o sentido contra o eixo Y. A mesma coisa para o esforço de momento fletor, para o esforço normal. O esforço normal é positivo aqui, porque ele está no sentido positivo do eixo X, e aqui ele está para o lado de cá, porque está contra o eixo X, porque um é ação e reação do outro. Tá? Da mesma forma, o momento fletor. Aqui a gente usa essa flechinha curvada. Na verdade, o que é para dizer é que se trata de um vetor que é positivo no sentido positivo de Z. É um vetor que ele, pela regra da mão direita, ele é para fora. Já no lado direito do corte, o positivo do momento ele é o contrário. Então, o vetor que entra. Bom, uma vez aqui nós escolhemos um dos lados, escolhi o lado direito para resolver esse problema, esse lado direito aqui. Então, novamente, é só escrever as 3 equações de equilíbrio, a partir desse diagrama de corpo livre, o que vão ser essas equações aqui. Professor, desculpa, o V é o que mesmo? É a força cisalhante? Esforço cortante. Claro, ele é associado a tensões cisalhantes, ou força cisalhante. A gente usa o termo que é muito comum na engenharia civil, que é força cortante ou esforço cortante. Obrigada. Nada. Mas, realmente, se você abrir alguns outros livros, essas coisas vão ter nomes um pouquinho diferentes.
muito literatura, em vez de usar esforços, como eu uso aqui, os esforços internos, né, como seria o termo mais comprido, pode usar forças e momentos resultantes. Né? Porque isso aí é aquela resultante de todas as tensões cisalhantes naquela seção, ou normais. Então tá, quando você escreve isso aqui, resolve o sistema, obtém os valores aqui. Isso aqui foi obtido, então, tomando o lado direito. E é claro, se eu tomar o lado esquerdo aqui, escrever as equações de equilíbrio envolvendo todas as forças do lado esquerdo, colocando a convenção correta aqui, eu vou obter um outro sistema de equilíbrio, lógico, porém a resposta vai ser a mesma, os mesmos valores aqui, tá? Os mesmos sinais, tudo certo. Aqui eu ainda me dediquei a enfatizar um pouco mais a questão de nomenclatura, o nome das coisas, o nome dos bois. Às vezes existe um vício de chamar, confundir seção com trecho. Tá? Se eu olho aqui, eu tenho um trecho da viga e um trecho AB. Tem um trecho BC, eu não tenho uma seção AB. A gente pode seguir o velho português, né? A língua, o idioma português, as palavras já têm normalmente um significado próprio. Depois elas podem ter significados associados, derivados, né? Mas é bom sempre manter aquilo que o próprio idioma já fornece. Trecho é um trecho de uma viagem daqui a Curitiba. Né? Seção vem de seção transversal, é quando você corta ali, então diz respeito a uma única seção, não é um conjunto de seções que vai de uma seção até a outra. Então, A é uma seção, B é uma seção, C, ou uma outra seção aqui intermediária é uma seção. Você pode, de A a B você vai chamar ou um trecho ou um vão. Um vão AB, que é uma nomenclatura também muito de engenharia civil, né? Mas nós não vamos chamar de forma alguma seção AB. Isso de forma alguma, porque não faz sentido. Bom, vamos ver rever alguma coisa aqui sobre carga distribuída, carga concentrada. Né? De novo, de onde é que vem essa idealização de carga concentrada? Vocês lembram que não existe carga concentrada na natureza. Mas, nos cálculos, é feita essa idealização. Quando? Quando você tem uma... Bom, então significa que todas as cargas são distribuídas sobre uma certa região, uma certa superfície. Todas as forças aplicadas nos corpos têm que depender de uma certa área para serem aplicadas. Né? Agora, em certos cálculos, que nem os que a gente faz aqui, pode acontecer de que a extensão, por exemplo, da carga distribuída pode ser muito pequena em relação ao resto da estrutura. Então, quando se faz o cálculo rigoroso, levando em conta isso aqui como distribuído, você vê que os resultados de deslocamentos, tensões, etc., não são quase nada diferentes de se você fizesse os cálculos, considerando que toda essa carga distribuída estivesse concentrada com a sua resultante numa posição média ali, naquele ponto. Então, é por isso que existe essa idealização. Tá? Agora, quando você não tem muito como escapar de usar carga distribuída, bom, primeiro é lógico, se ela se distribui numa região muito longa, então não tem como trocar por uma força equivalente concentrada. Outras situações, se a peça, por exemplo, está numa máquina e essa peça gira, então vai desenvolver forças de inércia devido ao movimento, devido à rotação, por exemplo. Força de inércia é alguma coisa que é inerente à massa, e a massa é alguma coisa caracteristicamente distribuída no espaço. Então, você vai ter que levar, se você vai converter mesmo esse problema em algo similar, alguma coisa quase estática, então você vai ter que levar em conta essas forças de inércia de forma como carga distribuída. No caso estático, também você pode ter uma força de corpo igual a força gravitacional. Tá? Então, aí também tem que estar considerado como carga distribuída.
O tratamento geral para uma região, um trecho aqui que esteja sob carga distribuída, vamos dizer que essa carga, a primeira coisa que se faz no caso de viga é converter, vamos ver se eu tenho aqui, converter a carga, a força por unidade de área da superfície onde ela é aplicada, multiplicando pela extensão B, vamos voltar nessa figura aqui, a extensão B é essa largura aqui da viga. Então, se você multiplica essa... Aqui vai ter uma característica, na verdade, de pressão, né? Uma força por unidade de área. Se você multiplica pela largura da seção, você passa a ter uma grandeza que é por unidade de comprimento longitudinal de viga. Então, geralmente, em cálculo de viga, se usa não propriamente a pressão, mas essa força por unidade de comprimento aqui, Newton por metro, ao longo da linha neutra. Então, num caso geral em que essa carga não seja uniforme, ela seja uma função conhecida, uma função Q de E, onde E seja uma coordenada local, que aqui eu arbitrei para ter uma origem aqui na seção B, e cresce no sentido BC. Então, nós vamos ter essa variação aqui, definido por uma função dessa coordenada E. O resto da viga vai ter lá seus apoios, seus outros carregamentos, não importa muito. Vamos tratar um pouco só de como trabalhar com essa carga distribuída. Então, na etapa, veja só, unicamente na etapa de cálculo de reações, você pode converter essa carga, essa função, em uma força concentrada resultante. Então, tenho isso bastante claro. Essa substituição da força distribuída por uma força concentrada, que tem um valor e uma posição, ela só pode ser feita na etapa de cálculo de reações. Na etapa seguinte, que é cálculo de esforços, não, isso não pode ser feito. Isso eu vejo, a gente vê um pouco nas provas, a pessoa pega uma região com carga distribuída, acha a resultante, acha a posição onde ela deveria atuar e resolve o resto do problema dessa mesma maneira. Não, os esforços vão ficar tudo errado. As reações estão certas, mas os esforços obtidos dessa maneira são errados. Porque os esforços para carga distribuída não são esforços, não são os mesmos se a carga fosse concentrada, aplicada num certo lugar. Então, continuando aqui nesse procedimento, o que a gente faz? Professor, pode repetir? Os esforços... A gente só pode concentrar uma carga distribuída antes de montar as equações? Observa, apenas na etapa de cálculo de reações. Uma vez que você calculou as reações, você pega aquela força equivalente que você achou e joga na lixeira. Você não vai poder usar mais aquilo na etapa seguinte, que é de calcular os esforços. Entendeu? Entendi, obrigada. Então, tá. O que nós temos que fazer? Nós temos que descobrir qual a força resultante, que é equivalente a essa carga distribuída, o que não é difícil, basta que a gente pegue e integre essa função no intervalo onde a carga é aplicada. Então, eu vou integrar essa função vezes esse dE aqui. Então, Q vezes dE é um elemento diferencial de força que atua aqui. E aí eu integro de B a C, né, de E de 0 a C, a Czinho, né, e o resultante disso vai ser a força resultante. Agora, para ter uma equivalência, pelo menos global, dos efeitos entre distribuído e concentrado, que só vai valer para os esforços, não, que só vai valer para as reações, então a gente precisa descobrir qual a posição onde essa resultante deveria atuar para gerar o mesmo efeito. Então, nós vamos dizer que essa resultante que foi obtida por integração aqui, ela é obrigado a atuar nessa posição E barra.
a partir de algum lugar. No caso aqui, a partir de B também. Então, nós vamos ter que descobrir qual é essa posição E barra que faz com que o efeito dessa força seja igual ao dessa carga distribuída do ponto de vista de momento. Então, eu vou procurar essa posição E barra que, de tal maneira que essa força gera, em relação a qualquer ponto que eu queira, por exemplo, A ou B, vai gerar o mesmo momento que essa carga distribuída gera em relação ao mesmo ponto, B, por exemplo. Entendido? Então, eu vou fazer aqui F resultante vezes E barra, é o momento desse F resultante, eu vou impor que é igual à integral disso aqui. Isto é, a carga vezes dE é um elemento diferencial de força, um dF, que é isso aqui. Se eu pego esse dFzinho e multiplico pelo braço de alavanca até B, eu teria o elemento diferencial de momento desse dFzinho em relação a B. Aí eu integro para o E no trecho inteiro, de 0 a Czinho. Isso aqui é o momento da carga distribuída em relação a B. Eu igualo os dois, e como isso aqui eu posso obter antes, daqui eu consigo descobrir quanto vale a posição E barra. Entendido? Aqui eu não vou entrar mais em reduções, mas se você tiver alguns casos mais clássicos, né? Por exemplo, famosa carga uniforme, essas equações aqui vão gerar aquilo que você já conhece, que a resultante vai ser o Q0 vezes a extensão C, e a posição vai ser C sobre 2. Se a carga for linear dessa forma, isto é, ela cresce desse jeito aqui, ela parte de 0 até outra extremidade, né? Então, essas equações aqui vão gerar isso, quer dizer, aquilo lá que vocês conhecem também. A resultante é a área desse triângulo sempre, né? E a área vai ser o C vezes Q0 sobre 2, e a posição é 2/3, né? Passa pelo centroidezinho aqui. Aliás, esse aqui significa passar pelo centroide da região da função, né? Se for um trapézio, você vai obter isso aqui. Não é nada óbvio, mas é o que as integrais vão produzir. Se for uma distribuição parabólica, desse formato aqui, uma constante conhecida vezes I ao quadrado, fazendo as integrações, vai se chegar nisso. Vamos ver alguma coisa dos diagramas. Diagramas são funções, né? O que nós resolvemos no exemplo anterior é encontrar o esforço numa certa seção. A gente faz um corte só naquela seção. Agora a gente quer em todas as seções. Então nós vamos fazer um corte numa seção genérica, uma seção arbitrária ao longo da viga. E aí a gente passa a obter função. Agora, o que acontece é que existem as descontinuidades envolvidas. Então, se a gente vai obter uma função, as funções elas não têm, nessa tipo de representação que a gente faz aqui, como incluir descontinuidade. Onde é que tem descontinuidade? Basicamente, onde você tem mudança de geometria, onde você tem forças concentradas, ou momentos. E também onde você tem mudança de carregamento distribuído. Certo? Então, aí você tem uma mudança de função. Por exemplo, a esquerda de B não tem carga distribuída, e a direita já começa a ter. Então, você não vai poder representar todos os esforços como uma única função daqui para cá. Você vai ter que ter uma função que vai ser válida apenas no trecho AB e outra função no trecho BC. E mais ainda, essas funções, nenhuma delas, a princípio, vão valer na própria seção de transição. Então, gera aquele... A gente pode usar uma certa nomenclatura, por exemplo, seção B menos, B mais. Significa que nós vamos ter uma função que vai valer até a esquerda de B, isto é, um infinitésimo antes da coordenada B. Mas não vai valer na seção B. E uma outra função de cortante, por exemplo, ou de momento, que vai valer a partir de B+, mas não em B, até C-, mas não em C, necessariamente.
Tá? Em C, nós temos uma força distribuída. Em A, uma força distribuída, que é a reação. Significa que um dos esforços, no caso o cortante, vai ser descontínuo entre a seção A e a direita de A. Então, tá. Aqui foi dado um caso de uma carga parabólica, que tem esse formato aqui, os valores das constantes, dos dados, etc. E nós vamos percorrer as etapas. A primeira etapa é tratar, para encontrar as reações, né? Nós vamos usar aquelas equações já prontas ali em cima, né? A força resultante é a integral da carga, já temos a expressão lá, numericamente vai ser isso aqui, tantos newtons. E a posição de aplicação vai ser, foi dada a expressão lá, calculando, vai dar 75 milímetros. Correto? A segunda etapa agora é fazer o próprio cálculo das reações, usando isso aqui. Então, voltando aqui, nós temos... Então, está aqui. Aqui deveria ser E barra, né? Então, nós temos aqui o diagrama de corpo livre agora, geral, para a estrutura como um todo. E a indicação, pelo que dá para ver aqui, só duas reações são não nulas. No entanto, temos apenas duas equações de equilíbrio, que é forças em Y e momento em Z, que são equações não triviais, já que não há carregamento axial aqui. Então, escrevendo as duas equações, nós vamos ter os valores aqui, então, os valores dela. Então, nessa etapa, a gente realmente substituiu a carga distribuída por essa concentrada na posição correta. Agora, então, nós chegamos nesse ponto aqui, as duas equações de equilíbrio e os valores das reações. Aí nós vamos agora para a terceira etapa, que é calcular os esforços. E aí vamos usar o método das seções. Como eu já tinha enfatizado antes, esquecemos completamente agora essa força resultante. A situação volta ao caso original. Nós fazemos um corte numa seção do trecho AB. Tá? Voltando ali à figura geral. Nós vamos fazer um corte S1 em uma posição arbitrária de coordenada X a partir da origem, né, que nós estabelecemos. Eu não estou mais repetindo todas as etapas minuciosamente, mas isso já está claro para vocês. A primeira coisa para resolver o problema é colocar um sistema de coordenadas numa posição adequada, né? Então, eu vou fazer um corte em uma posição arbitrária X, onde X vai poder valer apenas de 0 mais até Azinho menos, até um pouco à esquerda. Então, o A é 100, então vai ser 100 menos 1 infinitésimo. Depois eu vou fazer um corte S2 numa posição arbitrária do trecho BC. Para esse corte S2, eu poderia usar a mesma coordenada X, só que agora um X com origem aqui também, até a seção S2. Eu obteria a equação em termos de X também, só que o X valeria de A até L, onde L é A mais C. Ou eu posso fazer como eu fiz, usar essa coordenada auxiliar aqui, que tem origem em B. Então, essa coordenada aí que vai de 0 até C. Então, os cortes estão mostrados aqui. Okay? O corte então, para o trecho AB, eu vou usar o corte S1, diagrama de corpo livre do lado esquerdo está aqui. As duas equações de equilíbrio, para o cortante e para o momento MZ. Aqui, claro, as convenções de sinais positivos. Então, aí eu obtenho essas equações aqui para o cortante. O cortante no trecho é constante para qualquer x no intervalo aberto de 0 a 100. Aberto significa não inclui a seção em x igual a 0 e nem em x igual a 100. Isso é diferente do intervalo fechado. Então, aqui eu não incluo os extremos do intervalo. Então, e aí, momento fletor é dado por essa equação aqui, 12,5x, nessas unidades, e essa equação ela é válida para qualquer x nesse intervalo aberto de 0 a 100 também.
Para o trecho BC, aí observa, eu fiz o corte em S2. Voltando aqui. Fiz um corte em S2. Então, eu tomei o lado esquerdo do corte. Então, eu joguei fora o pedaço entre S2 e C. Então, eu faço o diagrama de corpo livre. Então, a parte do carregamento vai só até aqui. Não vai mais até ali. Então, se eu fiz o corte numa seção Ezinho, eu vou ter... Isso aqui é a coordenada Ezinho. Esse valor máximo aqui é o K Ezinho ao quadrado, né? E, novamente, agora, para escrever o equilíbrio, as equações de equilíbrio desse pedaço todo, vai ser confortável agora aqui sim, eu vou encontrar a força equivalente a esse pedaço da carga distribuída. E a posição onde ela deveria atuar. A resultante, então, dessa carga é um Fzinho R, que vai ser dado por KE3 sobre 3, usando as fórmulas anteriores. E a posição vai ser 3/4 dessa extensão aqui. Em alguma posição aqui vai estar essa resultante aqui, para dar o mesmo momento que essa carga distribuída dá. Entenderam isso? Eu não usei mais aquele força resultante da carga completa. Eu calculei agora uma nova força resultante só do pedaço que está dentro do meu corte. Se eu cortei em S2, peguei o lado esquerdo, da carga distribuída é só esse pedaço aqui, não é aquele Fzão. Na verdade, é esse Fzinho. E a posição onde esse Fzinho deve atuar é essa posição E aqui. Bom, conhecido isso, escreve-se o equilíbrio desse trecho todo. Essas duas equações, envolve a reação, envolve os esforços, envolve essa força resultante aqui. E resolve-se, e vai ter a expressão para o cortante, colocando os números, vai ser essa equação aqui, em termos da coordenada Ezinho, e para o momento isso aqui também, onde essas duas equações têm validade para Ezinho, no intervalo aberto de 0 a Czinho, a 100, no caso. Intervalo aberto. Bom, feito isso, nós vamos para a etapa seguinte, que é esboçar os diagramas a partir das equações. Isso aí é um drama que atormenta vocês desde o ensino médio, acredito, né? Como esboçar o gráfico de um polinômio. Por incrível que pareça, eu posso dizer para vocês que vocês não sabem fazer isso. Talvez vocês todos achem que sabem, mas 70%, 2, 3/4 de vocês não sabem realmente fazer isso. Pegar uma equação, pegar um polinômiozinho mísero, linear ou quadrático, e esboçar isso aqui. Esboçar significa fazer uma visualização, indicar onde que a função é zero, onde que ela é máxima, se ela tem inflexão, derivação nula, se ela passa por zero em algum lugar, coisas desse tipo. Quais os valores dessas funções nos extremos do intervalo. Nesse caso aqui, você vai ter esses dois diagramas aqui. Então, daqui de A a B, o que nós estamos usando é a primeira equação. A partir de B mais a direita de B, até aqui, isso aqui é essa parábola que vocês estão vendo aqui. É uma parábola, na verdade, cúbica, né? No primeiro trecho, a variação do momento era linear, está aqui, você vai calcular num extremo, no outro extremo, vai descobrir isso, até a esquerda de B, e a partir da direita de B, você vai ter esse polinômio aqui, que é um polinômio de quarto grau. Você vai calcular nos extremos de intervalo, vai encontrar esse valor também, vai encontrar zero ali, e aí tem um trabalho de prospectar os extremos. Você vai ter uma seção onde a função se anula, por exemplo, o cortante. Se você pegar isso aqui igual a zero, você vai descobrir as coordenadas onde o cortante será nulo. Como aqui é cúbico, vai ter três raízes. A única raiz útil que está dentro do intervalo
é em 50. Significa, na metade aqui desse intervalo, o desenho não está muito fidedigno, mas na metade, por causa dos valores aqui colocados, terminou que essa raiz útil fica aqui. E nessa mesma posição, nessa mesma coordenada, o momento fletor atinge o seu máximo. Agora, outra coisa importante é procurar se há ponto de inflexão, ponto de máximo e de mínimo. O procedimento é aquele procedimento clássico. O que você vai fazer? Você quer procurar se tem algum máximo ou mínimo interno no cortante. Aqui é constante, né? Então vamos procurar nesse trecho aqui, BC. Então, para encontrar isso aí, você pega a primeira derivada do cortante, que nesse caso aqui vai dar esse polinômio quadrático, e igual a zero, encontra a raiz, aqui tem duas raízes, e vai dar a raiz útil, aliás, as duas raízes vai ser repetidas, vai ser na coordenada e igual a zero. Só que e igual a zero está fora do intervalo de validade dessa equação. Essa equação aqui só vale... Aliás, deixa eu ver aqui. Não, está certo, está certo. A coordenada I tem origem aqui em B, né? Então, em E igual a zero, nós estamos exatamente na seção B. Então, aqui é onde tem a inflexão do cortante. Se a gente quer saber se há uma inflexão de momento, também a gente deriva o momento em relação a E igual a zero, o que vai dar isso aqui, esse polinômio cúbico, encontra essa raiz que é esse E2 asterisco, 3 raízes, a única útil que tem aqui é em 50 milímetros. Na realidade, não é coincidência que o máximo do ponto de inflexão do momento seja o mesmo ponto onde o cortante é nulo. Nós vamos ver no tópico seguinte que aquelas equações diferenciais de equilíbrio de Wigner vão mostrar exatamente isso, que, de fato, a equação do cortante é sempre menos a derivada da equação do momento. Então, está coerente aqui. E, finalmente, a gente vai querer ter certeza da concavidade, isto é, que é feito pela segunda derivada. Então, para o cortante, nós vamos procurar saber se essa curva é para cima ou para baixo, igual está desenhado. Então, você deriva a segunda vez o cortante, vai dar uma constante. Essa constante aqui é positiva, o que vai indicar a concavidade para cima, igual está esboçado aqui. E o momento, derivando de novo isso, uma função quadrática, onde esse coeficiente aqui ele é negativo. Então, isso já indica que ela é para baixo, igual está colocado aqui. Então, isso aí resume o esboço de praticamente todo o polinômio que vocês encontram. Tá? Então, não é difícil. Só para lembrar, por que é feito todo esse trabalho de esboçar diagramas de esforço? Alguém poderia imaginar, mas a gente já não precisa mais, basta colocar um programa que fazer gráfico que ele vai fazer isso. O problema que nós estamos empacados nisso nos últimos 20 anos é porque a gente não pode, digamos, a gente acha que é um pouco incômodo liberar engenheiros que não consigam esboçar uma curva quadrática. Certo? Então, nós estamos nesse pé. Por que se faz diagramas? Para visualizar, para ter uma visão gráfica de como que variam as coisas. Isso para quê? Para auxiliar no dimensionamento, no projeto. Então, você vai, por exemplo, procurar descobrir qual o valor de cortante nos apoios. Isso aqui vai ser diretamente relacionado com o dimensionamento da seção transversal logo próximo ao apoio aqui. Se você tem, nessa região aqui, o momento fletor é maior, você vai, talvez, fazer uma viga com seção escalonada e vai colocar um diâmetro mais robusto aqui nessa região. E aqui não precisa de tanto diâmetro, né? E assim por diante. Você vai aplicar uma força aqui. Então, é nesse sentido. Isso é que se espera que vocês consigam fazer. Aqui tem alguns comentários sobre pórticos e treliças. Eu imagino que todos vocês tenham adquirido, ou não,
uma certa prática de encontrar esforços em treliças, né? Na disciplina de estática e tudo, porque é bastante fácil, principalmente treliça plana. Vou só falar, então, alguma frase aqui, para tornar claro a distinção de pórtico e treliça. Treliça é a construção tradicional em que você tem rótulas, as barras são unidas nas extremidades e elas construtivamente têm rótula ali e uma barra pode se rotacionar em relação à outra. De tal maneira que, por causa disso, cada barra suporta apenas esforços normais de tração ou compressão. Então, elas não tem como ser aplicado cortante ou momento fletor nessas barras aí, desde que todo o carregamento externo seja aplicado nos nós, como é o caso típico. Né? Você não vai aplicar um carregamento no meio de uma dessas barras. Então, você tem todas essas coisas, por exemplo, torre de transmissão, etc. Só que, historicamente, já desde o começo do século XX, essa forma construtiva de rótula passou a ser abandonada. Então, as estruturas de barras são construídas unindo rigidamente as barras, que nem nessas fotos aqui. Tá? No entanto, se essas barras forem suficientemente longas, etc., você ainda consegue usar essas formulações de treliça para fazer cálculos com uma qualidade aceitável. Né? Agora, quando é necessário, quando tem barras curtas, você tem o outro lado da história, que são chamados pórticos. O pórtico, tipicamente, uma barra é ou soldada ou rigidamente parafusada na outra. Então, por exemplo, se isso aqui fosse um pórtico, você nem precisaria ter essas barras de travamento para mantê-lo estável. Você poderia até colocar para melhorar a estabilidade. Né? Então, só que no caso do pórtico, você passa a ter cada barra funcionando como viga, isto é, suportando esforço normal e momentos fletores e cortantes. Então, termina que o cálculo manual se torna mais complicado. Para pórticos, nós vamos usar métodos de energia e de elementos finitos. Para a treliça, se consegue fazer mais ou menos como esse exemplo banal que tem aqui. Isso aqui está no livro, vai estar em qualquer livro, eu acredito que vocês consigam capturar isso aqui, mas segue aquele procedimento que eu espero que vocês já tenham visto. Método das seções, quando é uma coisa com poucas barras, principalmente se for plano. Você faz um corte, faz um diagrama de corpo livre, dos esforços normais ali, depois faz um outro corte. A cada corte que você faz, você tem as intersecções aqui nas barras. Normalmente a gente vai colocar os números em cada nó. Então essa barra aqui vai ser a barra 1,2, a barra 2,3, a barra 3,5, etc. Então, por exemplo, aqui é o método das seções. Então tá, aqui fiz um corte 1, aí eu cortei essas 3 barras aqui, e eu indico, sempre saindo da própria barra, os esforços no sentido positivo, a convenção. O esforço na barra 1,2, na barra 1,3, 1,5 e na barra 1,4. Fazendo o corte, o segundo ali, eu intercepto essas barras aqui, eu vou ter o esforço 1,4 e o 4,5. Observa que esse esforço 1,4 aqui tem o mesmo valor que esse. Quer dizer, se nesse corte aqui eu determinar o N14, não é porque eu vou escrever 2 equações de equilíbrio aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, se daqui eu já tiro o N14, quando eu estiver nesse conjunto de equações, eu já sei o valor de N14, eu não vou determiná-lo, eu vou procurar os outros esforços. E assim por diante. Então, terminamos essa parte.